Obrigadão. Então, hoje a gente tem o Lindsay aqui conosco, tá? Assistindo, seja muito bem-vindo, Lindsay, dentro do carro com a família dele, tá? Seja muito bem-vindos. O tema de hoje vai ser Mateus 26, Marcos 14 e João 13, tá? Então, a gente vai fazer aquele velho vai e vem entre os capítulos. Iniciamos, nesta aula, a Paixão de Cristo, como é comumente conhecida, aquela última semana do Salvador na Terra. Então, os evangelhos sinópticos, lembram-se quais são os evangelhos sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas, porque todos eles têm a mesma estrutura, tá? Eles focam quase que exclusivamente na administração do sacramento. Não há ensinamentos adicionais de Cristo nesses evangelhos. Mas aí a gente tem o livro de João, porque 1/4 dos escritos de João vai ser sobre a última ceia. E ele acrescenta muito sobre essa ceia e os ensinamentos de Jesus Cristo. E o detalhe interessante, ele não menciona o sacramento. Ele não vai escrever nada sobre a instituição do sacramento. Talvez até porque ele já discutiu até bastante em João 6. Se vocês lembrarem que a gente já falou sobre João 6, João 6 é o capítulo que Jesus Cristo se diz o pão da vida. E lá ele vai associar esse pão com a carne de Cristo, tomar o corpo dele. Não? Ok. Se tiverem dúvidas, pergunta, é só falar. Família do Lindsay aí também, se tiver qualquer pergunta, só fazer. Então, Jesus Cristo, ele sabia que a vida dele estava bem próxima do fim. Talvez na noite anterior, ele estivesse fazendo aquele discurso do Monte das Oliveiras que a gente discutiu na aula passada. Então, na noite anterior, talvez de terça para quarta, como a gente divide hoje o calendário, é que ele tenha dado o discurso do Monte das Oliveiras para os discípulos. Aqui a gente já assume que seja de quarta para quinta. Em Mateus 26, versículo 2, quem pode ler para nós? Mateus 26, 2. O que vocês sentiriam se o mestre de vocês estivesse dizendo: daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado? Se vocês estivessem naquela reunião, o que era que vocês sentiriam? Triste? Preocupação? Confuso? Como é que ele sabe, né? Ou até mesmo, fala sério, tu já falasse outras vezes isso pra gente? Tu não morresse apedrejado, tu conseguisse sair do meio da multidão, Cristo. Então, ok, então talvez os discípulos estavam até achando que dessa vez não vai ser diferente como das outras vezes. Ele vai escapar do jeito que ele já tinha feito anteriormente. Então, talvez eles até, tá bom, sabe? Mas Cristo realmente estava predizendo como das outras vezes, só que como faltava algum tempo para chegar, ele sempre dizia, não é chegada a minha hora. Mas nessa ele disse, daqui a 2 dias eu serei crucificado. Então, talvez os discípulos tenham ficado realmente confusos, como Abraão falou, né? Mas como assim, né? E a gente não deve presumir também que todos os principais dos sacerdotes, como fala no versículo 3, todos os escribas, todos os anciãos do povo, todo mundo estava em conluio para matar Jesus, tá bom? Não era bem assim. Eram alguns que estavam realmente tramando para matar Jesus Cristo. Não eram todos. É tanto que a gente vai ver algumas vozes contrárias à condenação de Jesus Cristo naquele julgamento todo armado, tá? Como o próprio Nicodemos. E além de Nicodemos, tem outros que vão se manifestar a favor de Jesus Cristo. Dizer, peraí, não está correto o que a gente está fazendo, né? Claro
que esses testemunhos aí vão ser colocados de lado, porque eles realmente queriam crucificar a Jesus Cristo ou matar a Jesus Cristo. Tá? No versículo 5, olha o que os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas diziam. Quem pode ler? Então, eles não queriam matar Jesus Cristo durante a festa porque eles estavam com medo do povo. Então, tinha que ser uma oportunidade ali, ou antes ou depois, mas tinha que ter uma brecha para eles fazerem isso. E é engraçado, né? Porque era um dia sagrado, essa festa deles, mas eles queriam fazer a maldade em outro dia, não no dia sagrado. É igual, talvez, a gente, né? Quando a gente quer fazer algumas maldades, mas a gente não quer fazer no domingo, porque é o dia do Senhor, não é verdade? Então, a gente escolhe outros dias, né, para fazer as nossas maldades naturais do homem natural, mas no domingo não, porque aí a gente se sente mal. É o dia do Senhor. Mas na segunda, é tranquilo a gente fazer, né? Tudo bem não ler as escrituras na segunda, mas no domingo, domingo é o dia do Senhor. Eu tenho que ler as escrituras, né? No versículo 6, Jesus está naquela casa que já é conhecida nossa, em Betânia, que diz aqui que é a casa de Simão o leproso. A gente não tem informações sobre esse Simão, mas como a gente já discutiu em outra aula do Instituto, esse Simão, alguns aventam que pode até ter sido o marido de Marta, tá? E naquele episódio ele já não estava lá porque ele já tinha morrido e a casa é de Marta, mas veja aqui que ele diz na casa de Simão. Ou também podem ter sido duas casas totalmente diferentes, a casa de Marta e a casa de Simão. Mas há fortes indícios de que talvez Simão tivesse algum parentesco com Marta. Se não fosse marido, talvez pai, mas alguma coisa talvez eles tivessem de parentesco. E a história que vai se seguir é a história que está contida em João 12. Então, se vocês quiserem analisar Mateus 26 com João 12, a gente vai pegar alguns versículos de João 12. Não é a designação dessa semana, mas a gente vai pegar porque parece ser a mesma história. Então, nesse relato, no relato de João, a gente vai aprender que um unguento era caro, de nardo puro, tá? Se vocês pesquisarem depois no Google, tá? Vai dar lá, nardo, procura nardo. E era realmente uma árvore que eles faziam esse óleo, talvez como hoje a gente tem os óleos essenciais, tá? Mas esses óleos você realmente passava na pessoa para perfumar. Em Marcos 14, a gente vai ver no relato de Marcos que ele custava pelo menos 300 denários. Vocês lembram quanto valia um denário? Um dia de trabalho. Então, imagine que aquele óleo que está envolvido na história era fruto de quase um ano de trabalho. 10 meses de trabalho para você comprar aquele óleo que vai ser usado em Jesus Cristo, né? Não dava para parcelar. E é por isso, e agora talvez vocês entendam por que alguns discípulos disseram, oi, mas é muito caro para você estar fazendo isso. Imagine um ano quase do seu salário, 10 meses. Pegue o seu salário e multiplique por 10, tá? E era esse o valor do óleo que estava sendo usado aqui em Jesus Cristo, tá? Esse unguento devia ser importado da Ásia, Ásia distante. Então, quando a gente fala Ásia distante, devia ser ali China, Índia, porque não era fabricado ali, tá? Então, vinha numa ampolinha, é tanto que ele diz que vem num vaso de alabastro. Vocês já foram no hospital e já levaram alguma injeção, né? E aí, quando o enfermeiro ou o técnico em enfermagem vai preparar a injeção, não tem aquela ampolinha de vidro, tá? Que ele bate assim e quebra a pontinha. Mais ou menos era assim que vinha esse óleo. Então, você quebrava, como aquela ampola, você quebrava, você usa. E
usa, ou usa. Tá? Não tem, vou guardar para usar depois. Igual aquela ampola do hospital. É essa a ideia que os estudiosos têm quando ele menciona um vaso de alabastro. Então, você quebrou para usar naquela ocasião, você não usava depois. Era usar naquela hora. Certo? E aí, no 26, Mateus 26, 8, vejam lá, quem pode ler para mim o 8? Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que faz isso? Olha lá. Quantos discípulos falaram isso? Vejam aí. Ok, aqui diz os seus discípulos, ou seja, talvez todo mundo lá estava estarrecido. Por que ela está desperdiçando quase um ano de salário com esse óleo? Em João 12, a gente vai ver que só foi Judas, né? Mas eu acho, né, como ser humano falho que a gente é, que não só foi Judas, não. Acho que um outro cutucou e disse, cara, é muito caro esse óleo. Não dava para usar um óleo mais barato, não? Em João 12, ele menciona que foi Judas, tá? E a gente não tem esse problema, às vezes, quando olha o valor do nosso dízimo. Tipo, a gente às vezes vai pagar o dízimo e diz, nossa, mas com isso daqui eu podia dar entrada num computador novo para mim. Podia assumir uma parcela de um carro. Ok, vamos usar esse exemplo que a Gabi deu. Em vez do dízimo, por que a gente não compra cesta básica e dá aos pobres? Por que a gente não doa para um hospital? Por que a gente não doa para um orfanato? É isso que o pessoal sempre critica usando essa passagem. Principalmente, e a gente vai ver, usando para atacar a igreja quanto à construção de templos. Por que gastar tanto dinheiro para construir um templo daquele jeito? Não dava para construir mais simples e esse dinheiro ajudar os necessitados? Tá? É isso que o pessoal sempre critica. E foi isso que os discípulos criticaram aquela mulher, que a gente aprende também na história de João, que é Maria. Aqui não é falado, mas em João ele relata que é Maria que faz isso. Então, do 10 ao 12, Jesus Cristo vai dizer, por que vocês estão enchendo a paciência dela? Por que afligis esta mulher? Praticou uma boa ação para comigo. Aí no 11, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Então, parece que, se vocês virem no versículo 12, ele diz, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Jesus sabia que ia ser crucificado e sepultado sem a unção costumeira. Tá? Então, a preservação da honra de uma pessoa no enterro apropriado é o ponto central da prática judaica. Assegurar um sepultamento digno é um dos maiores atos de bondade. Jesus Cristo sabia que ia ficar sem isso. Sem essa unção apropriada quando uma pessoa era morta. Por isso que no 12 ele diz, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Ela se adiantou e me deu o que eu não vou poder ter depois da morte. Conservou a minha honra agora, porque depois eu não vou poder ter. E parece aí também que Maria era a única que estava compreendendo mesmo que ele morreria. Enquanto os outros discípulos talvez tivessem, ele vai escapar dessa. Ela era a única que estava entendendo a mensagem. É tanto que quando Jesus Cristo falou para Pedro que ele ia morrer, Pedro disse, não, Senhor, não vai fazer isso. E ele recrimina Pedro, lembra? Aparta-te de mim, Satanás. Né? Ou seja, não, eu tenho que morrer, Pedro. E Maria, ela não tentou impedir Jesus de morrer. Ela estava preparando Jesus para cumprir com o propósito dele. Estava apoiando Jesus.
para ele fazer o propósito dele, a morte dele. Tá? Em Marcos 14:8, se vocês olharem lá, Jesus Cristo vai dizer, esta fez o que podia. Ou seja, era o que estava ao alcance dela fazer naquele momento para demonstrar o apoio à missão de Cristo de morrer por nós. O Salvador reconhece quando fazemos o que podemos. A gente já viu isso, por exemplo, quando Jesus Cristo fala das 2 moedinhas da viúva. Ela deu de tudo que podia. E ele reconhece isso. Maria estava fazendo de tudo que ela podia para apoiar o Salvador nessa missão dele. E aí Jesus repreende os discípulos dizendo, deixa em paz, por que ficar chateando a mulher? Ela está tentando. E aí não parece um eco das histórias lá do talento que a gente discutiu na aula passada, quando ele diz, você tinha um talento e nem tentou fazer nada com esse talento, podia ter pelo menos dado aos banqueiros. Então, Maria estava fazendo tudo o que podia. Podia não ser grande coisa, uma unção ali para Jesus Cristo. Mas era dessa forma que ela estava mostrando que o apoiava. Tá? E os discípulos, enquanto estavam aguardando a morte de Cristo, o que fizeram para apoiá-lo? Então, às vezes, a gente considera os nossos atos pequenas coisas. Qual é a diferença que faz eu ir lá dar aula? Qual é a diferença que faz eu fazer um jejum? Qual é a diferença que faz eu, sei lá, estar presente na reunião sacramental? É tudo que a gente pode fazer, apoiando a missão de Jesus Cristo em sua morte. Ele morreu por nós. E eu demonstro esse meu apoio como Maria. Talvez os discípulos não achassem grande coisa. Talvez o mundo vá olhar para nós e vai dizer, que grande coisa que ele está fazendo. Mas é tudo que a gente pode para apoiar o Salvador. Tá? E aí, na nota de rodapé A, de Marcos 14:8, vai dizer que ela antecipou-se. Eu já falei para vocês, né? Que ela se antecipou à unção que ele não teria na sua morte, como era costumeira no enterro judeu. Então, que bom seria se a gente fosse antecipado em ouvir os conselhos do Senhor, como Maria foi. E aí eu quero saber de vocês, o que eu posso fazer para me antecipar, ao invés de chegar atrasado, como Maria, né? Ela não ia poder dar aquilo depois. Como é que eu posso me antecipar? Opiniões aí de vocês. No que? No Evangelho? Sim, em ouvir a voz do Senhor. Como é que eu me antecipo? Talvez não esperar que esteja uma situação difícil na nossa vida para procurar o Senhor. Boa. Então, boa. Normalmente isso acontece muito. Não esperar uma situação difícil para a gente chegar ao Senhor. Para que talvez ou a doença para se arrepender, ou agora se você tem coisas que eu tinha, porque eu tô com medo. Muito bom. Talvez até Muito bom. que a situação não Quando está tudo bem, né? Muito bom. talvez antecipar aí. O que mais? Às vezes eu não retardo esperando uma bênção. Não é assim que a gente age naturalmente, tipo, se isso acontecer, aí eu começo a pagar meu dízimo. Não é assim? Já fizemos isso, né? Qual homem natural não fez isso? Se eu trocar e for para aquele emprego melhor, Senhor, aí sim, eu pago meu dízimo. Que tal a gente se antecipar? Vamos pagar o dízimo no emprego ruinzinho? E aí a gente recebe a bênção do emprego melhor. E continuamos a pagar o dízimo, né?
assim, eu pedi por 1 ano. Aí eu tenho uma promessa do Senhor que eu sempre presto meu testemunho no comigo. Mas que testemunho não quero gosto, né? Mas falei, eu tive esse erro, mas não está sendo falta. Se não acontecesse, eu começaria a pensar no futuro comigo. E naquela reunião, eu prestei a ver o sem esperar a bênção chegar, você se antecipou. E a bênção chegou. Ok. Tá vendo? Um testemunho vivo aí da Gabi, que a antecipação rende bênção, né? Como Maria. Ele diz, ela vai ser lembrada onde for, né? Aqui, ó, no 13. Quem pode ler? Não, Mateus 26. Mateus 26, 13. Eu acho que querendo que o evangelho for pregado em todo o mundo, também será visto o que ela fez, para a memória de Deus. Então ele disse, ó, essa mulher vai ser lembrada pelo pouquinho que fez, pelo que ela podia, em todo lugar. Então, em toda tradução da Bíblia, em grego, samoano, tagalogo, português, espanhol, italiano, romeno, ela está sendo lembrada. Em toda passagem que for lida da paixão de Cristo, ela vai estar presente. Olha que bênção incrível ela recebeu por fazer o que ela estava podendo. Como eu disse para vocês, em João 12, ele disse que é Maria. Vocês lembram de Maria sempre aos pés de Cristo? A gente discutiu isso, né, quando discutimos João 11. Então, ela estava aos pés de Cristo enquanto Marta estava servindo. Ela correu para Cristo quando o irmão Lázaro morreu e ela se joga aos pés dele. Então, parece ser o lugar favorito de Maria, aos pés de Cristo. Que possa também ser o nosso lugar favorito. Claro, simbolicamente, né? Aos pés de Cristo, aprendendo com ele, sendo humilde, ouvindo a palavra dele. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Então, vamos lá. Marta continuava servindo. Se vocês abrirem lá para João 12, ela continua servindo. Mas dessa vez, todos parecem aprender com o exemplo de Maria. Todo mundo está prestando atenção na Maria, que pega aquele unguento, aquele óleo, aquela essência de quase 1 ano de salário e está ungindo Jesus Cristo. Parece que o único que não está aprendendo, segundo João, é Judas. Ele não está, né? Alguns estudiosos até apontam semelhança com a história relatada em Lucas 7, 37 a 50. Mas não dá para cravar que é a mesma história, daquela que molhava os pés de Cristo, secava com os cabelos. Não dá para cravar que é a mesma história. Podem ser 2 situações diferentes, certo? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no ano passado, no balanço apresentado, gastou cerca de $1 bilhão em ajuda humanitária. 1 bilhão. Gastamos dinheiro, então, com os templos, que é a crítica que o pessoal nos faz, e gastamos dinheiro também com os pobres. E por que a gente gasta com o templo? Porque os templos são a representação de Cristo aqui na Terra. Apocalipse diz que não vai haver templo quando Cristo estiver aqui na Terra, porque ele é o próprio templo. O templo nos aponta para Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, a revelação recebida por João, diz que não terá templo, porque ele já está na Terra. Então, já que tudo no templo aponta para Jesus Cristo, a gente gasta o necessário, como Maria gastou, para Jesus Cristo aqui na Terra. Tá? Então, Maria parece ser a única que realmente ouviu a Jesus Cristo, a única que realmente compreendeu a morte dele. É tanto que ela não se furtou a usar quase que 1 ano de salário para ungir o Salvador. Os outros discípulos fizeram o quê? E o que a gente está fazendo para honrar
o Salvador. Enquanto outros estavam só criticando, como o próprio Simão, tá? Cristo até enfatiza na forma de pergunta no Lucas, que eu falei que a história é semelhante, capítulo 7, ele pergunta para Simão: vês tu esta mulher? Porque até Simão está chamando ela de uma pecadora. Ou seja, está classificando aquela mulher pelo pecado que ela havia cometido. E aí Jesus Cristo pergunta para ele: vês tu esta mulher? Como a gente já viu, por exemplo, naquela que tinha, né, um fluxo de sangue, que ele chama ela de filha de Abraão, enquanto todos só viam como a enferma, a impura. Jesus Cristo chama ela de filha de Abraão. Então parece ser aqui mais uma cutucada de Jesus Cristo. Você consegue enxergar as pessoas por quem elas realmente são? Ou a gente está atrelado demais a um pecado específico daquela pessoa, né? A um deslize daquela pessoa, a um erro daquela pessoa? Vale a nossa reflexão. Como é que a gente está encarando as pessoas? Aquela mulher Prostituta? prostituta. Uhum. Alguns querem classificar, mas a gente não tem evidência. A gente não sabe se é a Maria que era uma prostituta, não sabe se é a Maria Madalena que tinha 7 demônios e foi expulso. Talvez sejam 3 Marias diferentes. A gente não consegue cravar com certeza. Essa de agora... Uhum. Essa não é Magdalena. E aí enfatiza aí que Magdalena... É isso. Tem pessoas que falam que Maria Magdalena era aquela mulher que era prostituta Ok, que seguia a Jesus. James e Talmage realmente defende que ela não é a Maria Madalena. Mas era aquela mulher que fala no momento que era essa demora. Isso é o que o pessoal tenta dizer, isso, mas não tem nenhum, assim, indício que a gente consiga cravar que era alguma delas. Tá? Podem ser, como eu te disse, várias Marias diferentes. Tá? A gente sabe que essa era a irmã de Marta, irmã de Lázaro, isso beleza, mas não dá para cravar quem ela realmente foi. Nesse momento ele está... Está na casa de Betânia, que a gente assume, alguns estudiosos assumem que é a casa de Marta, que é a irmã de Maria, então está nesse meio familiar dela. Eu lembro que minha mãe antigamente era maestra de seminário. Lembra aqueles vídeos que antigamente tinha, né? Não sei se eu estou confundindo as duas situações, mas eu lembro que tinha um vídeo que estava Jesus sentado numa mesa, mas era com os fariseus, se não me engano, e chega uma mulher chorando. Isso, é essa a história de Lucas 7, que alguns estudiosos, que alguns estudiosos admitem que pode ser a mesma Maria, mas a gente não consegue cravar, é uma, é outra, ou são a mesma. Sabe? Isso, e limpou, e enxugou com... Alguns apontam semelhança com essa história, talvez possa ser a mesma, tá? Talvez, mas não dá para a gente cravar, tá bom? Então, o meu conselho é não diga é a mesma, diga talvez possa ser, ou tem semelhança a história. Tá? Tem semelhança, ok? Mas não dá para a gente cravar que é a mesma. Beleza? Então, o templo, por assim dizer, é o criador de homens que servem aos pobres. A gente sai do templo com o desejo de servir aos outros, assim como na multiplicação dos pães. A gente disse que João ele não menciona o sacramento, porque ele mencionou em João 6. Então, abram rapidinho João 6, no versículo 11, vê como foi a distribuição dos pães. Atentem-se para esse versículo, João 6, 11. Quem pode ler?
Então, ó, oh, terminou? Te cortei, perdoe, termina. Beleza, obrigado, Camila, desculpa, tá? Mas, ó, o Senhor, ele reparte o pão e dá para quem primeiro? Para os discípulos. E quem é que dá para o povo? Os discípulos. Então, parece ser um padrão do que o Senhor faz conosco no templo. O Senhor dá os convênios para nós, discípulos, e quem é que tem a obrigação de repassar esses convênios para o povo? Nós, os discípulos, tá? Então, nesse sentido, a gente gasta dinheiro no templo porque o templo cria os discípulos que vão distribuir para os pobres. Acho que tem que estudar a Deus, a gente se antecipar, né, para ver ele. Boa, boa. Então, muito bom, cara. E o templo foi o lugar que ele deu para nos anteciparmos à vinda de Cristo ou à visita de Jesus Cristo em nossa vida. Perfeito. Ó, mais um exemplo de antecipação. Muito bom, muito boa interpretação. E quando a gente sai do templo, antecipadamente já vimos a Cristo lá, a gente quer alimentar espiritual e fisicamente os meus irmãos necessitados, tá? Então, talvez seja mais um motivo porque a gente gasta um unguento de 300 denários no templo, porque depois é a gente que vai ajudar aos pobres, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Beleza? Muito bom, obrigado mesmo pelos comentários. O Senhor aprova aquele gesto de Maria, ele não está reprovando, não só aprova, como aprecia. Então, o Senhor coloca o selo dele em cima do gesto de Maria. Ele diz, ó, coisa boa. Não estou reprovando em nada essa mulher. Tá? Vamos continuar em Mateus 26, porque aí a gente tem o nome desse discípulo que ficou muito desconfortável com gastar esse dinheiro todo. Como é o nome dele aí? Versículo 14. Isso. Então, ó, muitas vezes a gente acha que Iscariotes faz parte do nome dele. É igual como a gente acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Não, não. É um título. Então, é Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Outro que a gente confunde bastante, João Batista. Não, é João, vírgula, o que batiza. Não é nome e sobrenome dele, tá? E aqui é a mesma coisa. É Judas, o cara que nasceu na cidade de Queriote. Por isso que é Judas Iscariote. Iscariotes, tá? Sim, tinha muitos, claro. Jesus, como eu já cansei de falar para vocês, podia ser traduzido como Josué. É o mesmo nome em grego. Não sei porque a gente usa Jesus, mas é o mesmo nome do Josué do Velho Testamento, é traduzido como Josué ou Jesuá no Novo Testamento. A gente que adotou Jesus, mas é o mesmo, mesma grafia e tudo. Então, João tinha de monte, Judas tinha de montes. Esse era o Judas de Queriote. Queriote era uma cidadezinha na região da Judéia. Foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Vocês lembram que eram tetrarquias, ou seja, dividido em várias regiões administrativas. Então, a gente tinha a Galileia, a gente tinha a Judéia, tinha a Pérea, ok? Ele foi o único que não nasceu na região da Galileia, que foi onde que se concentrou o ministério de Jesus Cristo. Ele era separado da Judéia. Tá? E aí, Mateus 26:15, eles vão acertar o preço da traição de Jesus Cristo, que foi de quanto?
30 moedas de prata. Se vocês clicarem aí na notinha de rodapé, vai para uma profecia de Zacarias. E eu posso acrescentar para vocês, se quiserem cruzar o versículo, com Êxodo 21, 32, que diz que se um boi ferir um escravo, o dono do boi que feriu o escravo vai pagar ao dono do escravo 30 moedas de prata. Ou seja, esse era o preço do escravo. Tá? E aí, na profecia de Zacarias, vai falar sobre o campo do oleiro, que é o depois que compram com esse dinheiro. Então, é bem interessante, depois analisem aí a profecia de Zacarias 11, 11 a 13. E aí, vamos passar para Marcos, para a gente ter uma visão mais geral do que está acontecendo. Ó, vejam lá em Marcos 14, versículo 10. Marcos 14, versículo 10. E a notinha de rodapé B vai nos mandar para uma tradução de Joseph Smith. Então, o versículo ficaria assim, ó. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus a eles. Porque, olha que interessante, ele se afastou dele. Ele, Judas, se afastou de Cristo e se ofendeu por causa das suas palavras. Eu lembro que a gente falou assim, Ok. que muitos dos seus seguidores se afastaram dele, e ele pergunta, eu lembro que nesse momento que o Judas ele começou a duvidar se o Jesus Cristo é verdade. Ok, se era realmente o Messias, pode ser. João 6, que é o discurso do pão da vida. Se afastou. Pode ser. Porque Jesus Cristo faz essa pergunta, né? Que você falou, e vós quereis retirar-vos também? E aí é Pedro que diz, para onde a gente vai se tu és o Messias? Né? Não tem para onde a gente correr. Pode ser desde aí que Judas se afasta. Aqui dá a entender que Judas se afastou de Jesus Cristo porque ficou magoado aí com o que Jesus Cristo fala do dinheiro. Que Judas, aí, segundo João 12, reclamou do dinheiro, e aí ele falou, e aí Judas ficou ressentido com isso. Mas esse ressentimento, eu concordo contigo, acho que já vinha crescendo. Aí foi só talvez a gota d'água, sabe? Foi só um... Tá? Mas vejam que interessante. Então, guardem isso. Ele se afastou dele. E aí a pergunta que eu faço para a gente hoje, para todos nós, a gente está ofendido por alguma palavra de Cristo? Tem alguma palavra de Cristo que me ofende, como aquele discurso que era muito duro e muitos se afastaram? Né? Se eu estou ofendido com alguma palavra de Cristo, não é sinal que eu já estou me afastando dele, como a gente lê aí no relato de Marcos? Né? São perguntas só para a gente pensar. Ninguém responde, é verdade, estou me afastando. Ok? É só, tá bom? Só para a gente pensar. Talvez a questão do dinheiro foi dura para Judas, já que ele pensava que o dinheiro podia ser gasto de outra forma. E a gente também, às vezes, não acha que o dinheiro da igreja podia ser gasto de outra forma? A gente, às vezes, tem esse pensamento. Ah, mas ó, a gente está com essa casa aqui, ainda não construiu capela, e fica construindo aí capela para não sei quem, com 2, 3 gatos pingados. Né? E, então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a gente questiona como os fundos sagrados da igreja estão sendo usados. Né? Talvez a repreensão pública de Jesus tenha tido esse efeito em cima de Judas, talvez, mas Pedro foi repreendido publicamente milhões de vezes e ele sempre volta para o Senhor, ele não escolhe se afastar do Senhor, né?
Será que teve um efeito diferente em Judas? Ou poderia Judas ter reagido diferentemente? São perguntas que a gente não sabe, é só para a gente filosofar e a gente expandir a nossa mente. Era necessário que houvesse um traidor, beleza? Todo mundo concorda que era necessário que houvesse um traidor. Mas a profecia, ela não força as coisas a acontecerem. A profecia, ela vê coisas do futuro e relata em um tempo anterior. Coisas que vão acontecer, mas não é a profecia que está forçando aquilo a acontecer. É igual como a gente vê nos filmes, aqueles caras que têm uma visão do futuro. Não é ele que está forçando a coisa a acontecer. Ele viu que a coisa ia acontecer. Então, é isso que é profecia. Ninguém estava forçando Judas a trair Jesus Cristo. Então, olha a citação que eu separei de Joseph Fielding Smith, está em Doutrinas de Salvação, volume 1. Toda alma que vem a este mundo vem com a promessa de que, por meio da obediência, receberá as bênçãos da salvação. Toda alma, não tem exceção. Judas foi prometido as bênçãos da salvação? Sim. Ninguém foi preordenado ou designado para pecar ou para realizar uma missão maligna. Então, nada de Judas foi preordenado para trair Jesus Cristo. Negativo. Ninguém tem essa missão aqui na Terra. Ninguém jamais foi predestinado à salvação ou condenação. Toda pessoa tem arbítrio. Foi prometido a Caim pelo Senhor que, se ele bem fizesse, seria aceito. Judas tinha seu arbítrio e agiu de acordo. Nenhuma pressão foi posta sobre ele para que traísse ao Senhor, mas foi guiado por Lúcifer. Se vocês abrirem rapidinho, abram aí rapidinho, em João 13, no versículo 27, olha o que João escreve. João capítulo 13, versículo 27. Então Judas foi guiado por Lúcifer, tá? Não é que ele comeu o bocado de pão e Satanás entrou nele, não, mas quando ele comeu, talvez ele decidiu ali que ia fazer o que ele queria, não foi preordenado para isso. Se os homens, continuando a citação, fossem designados para pecar e trair seus irmãos, então a justiça não pode demandar que sejam punidos pelo pecado e traição quando são culpados, porque eles estavam cumprindo a lei. Então Judas teria que ser exaltado, né? Se a gente admite que ele estava cumprindo a lei. E algo que deve ser isso, ele depois se arrependeu ali. Ele Sim. não que fez priorizado para fazer mal ali, tudo bem, continua com sua vida normal. E o Senhor diria, bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor, né? Porque ele fez o que seria preordenado. Então, não acreditamos nisso. Se alguém tem essa ideia, desfaça, tá? Porque não é o que a gente acredita, tá? Coitado dele. E aí eu vou lançar até uma dúvida para vocês. Talvez não tivesse nem a necessidade de um Judas. Os líderes dos sacerdotes encontrariam outro meio para derrubar Jesus Cristo. Então, talvez nem precisasse ter a figura de Judas, porque o plano do Senhor é que ele morresse. De um jeito ou de outro ia acontecer. Infelizmente, Judas usou seu arbítrio para fazer com que ele caísse. A gente vai ver que até Jesus disse que podia ser de outra forma. Vamos ver em Mateus 26. Lá no final, quase no final, no versículo 55, ele diz, saístes, já na prisão de Jesus Cristo, lá no Getsemane, saístes com espadas e varapaus para me prender como a um salteador? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Ou seja,
tinha várias outras oportunidades que eles poderiam ter feito isso. E fariam. Mas entrou Judas na jogada. Tá? Então, estava querendo levar alguém junto, né? Vamos afundar junto. E, infelizmente, Judas cai, né? Talvez um dos motivos também, eles não prenderam Jesus Cristo antes, porque a gente vai ver em João 18 que Judas conhecia o lugar onde Jesus Cristo se reunia com seus discípulos. Né? Isso está lá relatado em João 18, 2. Então, talvez por isso, eles acharam maior facilidade em ter Judas como um aliado. Tá? E aí, Judas talvez até tivesse pensado, ele já escapou outras vezes, então, se eu denunciá-lo, ele escapa, eu ainda saio com dinheiro, de repente dou esse dinheiro para os pobres. Não sabemos qual foi a motivação de Judas. E a gente não deve julgar. Acabei de dizer na história da mulher, né, com Simão leproso, que ele falava, essa pecadora, e Jesus Cristo dizia, vês esta mulher? Aí agora a gente quer dizer Judas, vírgula, o traidor. A gente quer classificar Judas por um erro, né, que ele cometeu. Não devemos julgar, não devemos fazer isso nem com o Judas. A gente não sabe o que o motivou. E o Salvador vai ser justo e misericordioso, como a gente já discutiu. E talvez ele não estava convertido, talvez talvez, né? Era um dos discípulos. E aí me vem a pergunta, se Judas não estava totalmente convertido, e os outros 11? Ele estava com o mesmo cargo dos outros 11. Talvez os outros 11 tivessem as mesmas dúvidas, só que Judas decidiu agir, e os outros, talvez por covardia, por medo, não agiram. Judas? Sim, que se desviaram do caminho, concordo. E é difícil mesmo, a gente tem que se colocar no lugar deles, né? É difícil. Aí vamos passar para evoluir aqui na história, porque Jesus Cristo se assenta na mesa com os 12. E aí, ó, enquanto comiam, disse, o que Jesus Cristo fala para eles? Boa noite. Mateus 26, desculpa, versículo 21. Então, Jesus Cristo lança essa bomba na mesa. Um de vocês vai me trair. Qual era a reação natural que a gente teria? Não sou eu não, senhor. Eu não. Ou qual é a outra reação natural que a gente teria? Eu acho que é fulano de tal. Ele tem cara de traidor, velho. Ele tem. Né? Então, não é a nossa reação natural, eu não. Ou é ele. Foi ele. Não fui eu. Né? Por muito menos, né? Lá em casa eu digo, alguém deixou a luz do banheiro acesa. Aí tem um que já diz, um filho diz, não fui eu. O outro diz, acho que foi o tal. Né? Então, essa é a nossa reação natural. Mas veja que surpreendente a reação deles. Versículo 22. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Olha que pergunta interessante. Será que sou eu, Senhor? Né? Quando a gente ouve um discurso na sacramental, aí a gente sempre pensa, pena que o irmão tal não está aqui para ouvir. Né? Então, em vez da gente pensar assim, não é melhor a gente pensar, é para mim esse discurso, Senhor? Eu estou precisando melhorar nesse aspecto? Será que é para mim? Né? Então, vamos tentar mudar essa mentalidade. Eu já disse que Cristo implica em mudança, em ruptura. E, às vezes, a ruptura, a mudança é conosco mesmo. Então, vamos mudar. É para mim, Senhor, esse discurso? Vamos esquecer o irmão A, B, C. É para mim? Sou eu que preciso mudar.
O relato de João, capítulo 13, parece ser mais natural, porque os discípulos não perguntam, porventura sou eu, Senhor? Parece bem romantizada essa versão, tá? Na verdade, qual era a outra reação possível, natural, que nós teríamos? Alguém vai me trair. Ok. Nossa, estou morrendo de curiosidade. Pergunta lá quem é. E é isso que os discípulos fazem em João 13. Diz, João, cara, tu que é mais chegado aí, tu que está escorado aí no Salvador, com a cabeça no peito dele, pergunta quem é. A gente está morrendo de curiosidade aqui para saber quem é que vai ser o traidor, tá? É isso que vocês vão achar no relato de João. E parece que é da nossa natureza humana, né? Teve desgraça, a gente quer saber, né? Veja acidente na rodovia. É todo mundo se esticando para ver o que é que aconteceu, né? Agora, se é coisa boa, aí a gente tirou 10. Ah, legal. Na prova, a gente não quer nem saber. Ó, teve gente que zerou. Quem foi? Quem foi aí? Né? E aí eu tenho uma nova citação para vocês de Dieter Uchtdorf. Não sei por que somos tão hábeis em diagnosticar e prescrever soluções para os males dos outros, mas temos tanta dificuldade de identificar os nossos próprios. A gente acha defeito nos outros e recomenda o melhor remédio para aquele defeito rapidinho nos outros, mas para a gente não enxerga. Se começarmos a acreditar que nossa contribuição em casa, no trabalho e na igreja é maior do que realmente é, ficaremos cegos às bênçãos e oportunidades de nos aprimorar mais significativa e profundamente. Irmãos, devemos pôr de lado o nosso orgulho, ver além da nossa vaidade e, em humildade, perguntar: porventura sou eu, Senhor? E se a resposta for sim, meu filho, há coisas em que você precisa melhorar, coisas que posso ajudar você a vencer. Oro para que aceitemos essa resposta, reconhecendo com humildade nossos pecados e nossas fraquezas, e que então mudemos nosso comportamento, tornando-nos melhores. Esse é o desejo do Dieter Uchtdorf em seu discurso Porventura sou eu, Senhor. Então, se quando a gente pergunta, esse discurso é para mim, Senhor? A gente ouviu o sussurro dizendo, sim, é, meu filho. Que a gente seja humilde para aceitar e dizer, beleza, Senhor, então vamos trabalhar junto? Em que eu posso melhorar para vencer essa minha dificuldade que o discurso acabou de trazer e apontar? O Senhor, ele responde essa dúvida, porque o Senhor, lá em João 13, responde a curiosidade deles. Eles perguntaram, quem é, Senhor? Quem é? Diz aí para nós quem é. E ele respondeu. Se vocês virem aí, ó, no 23, Mateus 26, 23, ele respondeu. O que que ele respondeu? Ó, ele disse, vou dar uma dica. Vai. O que põe a mão no prato comigo é esse que vai me trair. Aí, ó, no 25, quando Judas pergunta, porventura sou eu, Rabi? Ó a resposta. Ele disse, bingo. Foi o que ele, né? Mas, Senhor, a gente não pode escrever isso na Escritura, não podemos escrever bingo. Ele disse, então, coloca aí, tu disseste. Ok? Então, ele disse, você está dizendo. E acertou. Né? Não tinha aquele meme? Acertou, miserável. Era aquele meme, acertou. Né? Então, tenham certeza que, de um jeito ou do outro, o Senhor vai responder a sua pergunta. Porventura sou eu? Senhor. Ele vai responder. Como ele respondeu aí. Tá? Então, no 24, Jesus Cristo, ele lamenta que Judas tenha decidido fazer isso. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que Judas não é um filho da perdição.
tá bom? Ele não é um filho da perdição. Aqui no 24, quando Jesus Cristo diz, bom seria a esse homem se não houvesse nascido. Ele está dizendo, melhor é que ele não tivesse nascido para fazer um papelão desse aqui na terra, traindo o filho do homem. Ele está lamentando por Judas, não é amaldiçoando Judas, ok? Ele está realmente triste por Judas ter tomado essa decisão de traí-lo. Vai ser lembrado pelo mal que ele fez. Muito, muito bem colocado, Abraão. Então, aquela mulher foi lembrada pela bondade para Jesus Cristo e a gente hoje reconhece Judas pela traição de Jesus Cristo. Eu não vejo ninguém da igreja querer dar o nome do filho de Judas. E a gente tem outro Judas na Bíblia, não tem? Que foi um cara bom, mas ninguém quer dizer. Como é que vai ser o nome do teu filho? Judas da Silva. Olha que beleza. Ninguém quer dar. Talvez alguma de vocês aqui da classe faça essa honra. Dê o nome de Judas para o filho, tá? Então, ó, é interessante notar que nesse fato inteiro, Jesus Cristo ele não vai expor Judas. Ele não vai anunciar. É tanto que, se vocês virem no relato de João 13, leiam depois esse capítulo com João 13 aberto, os discípulos ficaram sem entender. Quando Jesus Cristo diz, vai, faze o que tem que fazer depressa. Leia depois lá João 13, que é até engraçado. Eles acham que Jesus Cristo está mandando ele ir comprar pão. Vai depressa antes que o pão esfrie, talvez. Sim, sim. Então, os discípulos ficaram sem entender. Jesus Cristo não saiu, ó, esse aqui, ó, aqui o traidor. Não. Jesus Cristo foi bem discreto, que os discípulos nem sabiam do que ele estava falando. Eu acho que a gente tem algo a aprender com o Salvador quanto a isso. Não é verdade? Quantas vezes alguém nos fez algum mal e a gente sai espalhando para todo mundo, né? E não é a atitude do Salvador. Não foi assim. Mateus 26, do 26 ao 28, vocês vão ver aí que Jesus Cristo não diz nenhuma vez que deviam tomar o sacramento em lembrança dele. Tá? Vocês verão, é isso. Em Marcos, vocês verão referência a isso, em lembrança dele. Mas aqui em Mateus, não. Então, talvez a gente não deva criticar aqueles que acreditam na doutrina da transubstanciação. Vocês sabem o que é? O que é a doutrina da transubstanciação? Padre abençoa o sacramento e vira literalmente a carne e a carne de Jesus. Isso, essa é a doutrina da transubstanciação. Alguns irmãos de outras fés acreditam que realmente o pão se torna carne de Cristo e o vinho se torna realmente sangue de Cristo. Okay? E a gente não deve criticar, porque em Mateus 26, em nenhuma vez ele diz que é em lembrança do meu corpo. Se vocês quiserem realmente ver, ele vai dizer, partiu, no versículo 26, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Então, literalmente é o meu corpo, tá? Sabemos que não é assim, que é em lembrança do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Não que seja o meu corpo, carne física, sangue físico de Jesus Cristo. Mais um lembrete. O versículo 25 da tradução de Joseph Smith de Mateus é totalmente novo. E é a promessa que a gente faz ao tomar o sacramento. Lá no versículo 25 da tradução de Joseph Smith diz que
a gente deve fazer as coisas que ouvimos fazer e testificar dele até o fim. É o que a gente promete, né, na oração sacramental. É o nosso convênio batismal. E aí, separei uma citação de Jeffrey Holland. Vemos o sacramento como nossa Páscoa. Lembrem-se que eles estavam celebrando a Páscoa. Jesus Cristo estava cumprindo com o ritual judaico de celebrar a Páscoa. E o sacramento entra nesse contexto. Vemos o sacramento como nossa Páscoa, uma lembrança de nossa segurança, libertação e redenção. Esta ordenança comemora nossa fuga do anjo das trevas, do mesmo jeito que o povo de Israel fugiu do Egito, e deve ser levada mais a sério do que às vezes a levamos. E aí eu cruzo essa citação de Jeffrey Holland no livro dele Our Day Star Rising, com uma citação de Dallin A. Jokes da Ensign, de novembro de 2008, que diz: a ordenança do sacramento faz da reunião sacramental a mais sagrada e a mais importante reunião da igreja. Então, se alguém perguntar qual é a reunião mais importante e mais sagrada que a gente tem na igreja, sacramento é a resposta. É a principal ordenança da igreja. Ah, mas e as ordenanças do templo? Sacramento. É a mais sagrada e a mais importante. Então, Cristo abre os olhos dos apóstolos naquele momento lá, enquanto eles estavam celebrando Moisés, de que a Páscoa sempre foi sobre ele. Que essa comemoração que eles já faziam desde os tempos de Moisés é sobre ele. E é isso que a gente tem que ter em mente. E aí, a gente tem uma outra citação que separei de Bruce R. Macon, que ele diz: sacrifícios animais pararam, sacramento começou. Okay? Então, é exatamente a mesma coisa, lembrando de Jesus Cristo. Não matamos mais ovelhas, cabritos e bois, mas nós nos sacrificamos no altar do sacramento, na mesa sacramental. E aí, em Lucas, a discussão vai se iniciar, logo depois do sacramento. Então, logo depois do sacramento, a galera já está brigando. E está brigando porque eles querem de novo saber quem é o maior. Logo depois de tomar o sacramento, né? Não parece a gente também? Logo depois de tomar o sacramento. Nossa, essa reunião está demorando, hein? Ou logo depois de tomar o sacramento. Nossa, mas esse irmão aí, esse discurso está me dando sono. Né? Ou, puxa, logo depois do sacramento, o que é que eu vou fazer para o almoço? Então, eu ilustro isso para a gente não sair jogando pedra à torta e à direita nos discípulos, porque a gente faz igual. E faz, eu acho que até pior, porque a gente não está com Jesus Cristo, literalmente. Eles estavam com Jesus Cristo, né? Interessante notar que depois do sacramento, a gente renova o convênio de servir, de lembrar de Cristo, ser testemunha dele. E aí, depois do sacramento, eles estavam perguntando quem é o maior. Aí Jesus Cristo vai ter que explicar de novo. É aquele que serve, é aquele que é o menor. E é esse o convênio que a gente está fazendo. E é legal, porque servir no grego, alguém sabe como é servir no grego? Diaconeo. Não parece uma palavra que nós temos? Diácono, o que serve o sacramento. Tá? Então, vê como tudo se amarra. Lucas 22, 31, a gente vai pegar agora alguns versículos de Lucas, e principalmente esse 22, porque Jesus Cristo vai fazer um alerta para Pedro. Tadinho, né? A gente já falou do Pedro que levou nos dedos tantas vezes. Veja agora no versículo 31.
31. A gente talvez não entenda, mas se procurar cirandar, o que é cirandar? Alguém teve curiosidade ou sabe o que é cirandar? É peneirar. Peneirar. Passar numa peneira. Isso é peneirar. Então, essa é a ideia. O que a gente faz quando passa alguma coisa na peneira? A gente quer filtrar. O que mais? Ok. O que mais? Eu quero que você chegue nessa palavra-chave. Selecionar, muito bom, tá chegando lá. A gente não quer separar? Não é verdade? Quando a gente peneira é porque a gente quer separar duas coisas. Então, ó como faz sentido. Então, ó, Pedro, quando ele diz aí, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Ou seja, ele quer separar vocês. Ele quer dividir vocês. Né? É tanto que a gente vai ver em João, mais para frente, 17, que é aquela oração intercessória de sermos um com Jesus Cristo e um entre nós. Que versículo que fala? Cirandar é o significado de peneirar. Lucas 22, 31. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. E era o que eles faziam. Eles separavam. Quando eles peneiravam o trigo, então eles mexiam a peneira para a palha do trigo se soltar do trigo e o vento carregar e levar embora. E ficar só as sementinhas. Então você separa aquelas sementinhas, tá? Então, se você procurar no dicionário de grego a palavra aí para cirandar, um dos significados é tentar a fé de alguém até o limite. Então, é isso que ele está dizendo, Pedro. Satanás quer tentar a tua fé ao limite, quer te separar. Talvez Satanás estivesse animado por seu sucesso. Lembra que eu disse, fica na cabeça de vocês, em afastar Judas do mestre. Lembra que a gente leu? Ele se afastou dele. E agora ele queria, opa, já consegui ir com Judas, agora eu vou fazer isso com Pedro. Porque eu sei da importância de Pedro. Então, eu quero afastar, eu quero separar Pedro, tá? Quando peneiramos algo, temos por objetivo isolar. O trigo ficava isolado do joio e das cascas que iam embora com o vento. Satanás peneira por meio da tentação que usa para poder nos separar do trigo do Senhor. E aí a gente termina indo embora, como Judas. Ele faz de tudo para provar que não somos dignos do Mestre. É assim que ele ciranda, é assim que ele peneira. E talvez seja justamente por isso que João vai incluir os ensinamentos de Cristo sobre ser um, sobre unidade. Tá? Lucas 22, 32. O que está escrito aí? Por favor, leiam para nós. Depois vou... Tá? Pode fazer já. A tradução dessa palavra, fiquei com uma dúvida. Em espanhol? Saradear. E saradear para que vai saradear o trigo, é tipo pegar e mexer assim com força, sabe? Ok. A definição um pouco diferente. É tipo pegar e começar a mexer com força para que a semente do trigo... Sim. Então, mas também aqui em português vai conservar. O que eles faziam? Eles pegavam a peneira, colocavam lá e eles mexiam na peneira, jogando para cima, e aí o vento passava e carregava as casquinhas do trigo. E aí ficava só a sementinha. Então, é isso que é o peneirar, o cirandar. Eles usavam o vento para separar. E é isso que Satanás faz. Porque aí vem o vento
e leva a gente porque a gente não vai ficar junto com o trigo do Senhor. A gente se considera indigno de permanecer. Eu lembro que antigamente tinha vídeo sobre isso também. É? VHS, eu acho que era VHS ainda. Né? Tem um campo ali e ele Pode ser. recolhe tudo e com aquele negócio que Ok, tipo aquele garfão. Ok, pronto. É bem isso, é bem isso. Muito bom, é isso mesmo. Você está correto. Tá? Então, é nesse sentido que Satanás quer nos peneirar. Se vocês até olharem a tradução de Joseph Smith, do versículo, ele diz, para que ele possa cirandar os filhos do reino como trigo. Então, ele faz isso com cada um de nós. Tenta-nos até o limite e a gente diz, eu não consigo. Não é para mim esse caminho. Eu não sou digno. A reino celestial é outro que vai, não eu. Sabe? E aí Satanás termina nos separando, nos cirandando como trigo. Tá? Muito bom. Brigadão, Abraham. Lucas 22, agora 32. Ponto 1. Cristo não proibiu Satanás de tentar Pedro. Não proibiu, da mesma forma que não foi proibido Satanás tentar Jó. Lembram, no Velho Testamento, ele podia tentar Jó. Ele podia tentar Pedro. Tá? Mas Cristo, ele não é um espectador passivo dessa luta que a gente está travando com Satanás. Ele está conosco. Ele diz, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. A gente conta e podemos ficar certo disso, que a gente conta com a assistência de Jesus Cristo, a assistência celestial dele. Mas aí a gente vai optar, eu vou sair vitorioso ou vou sair derrotado? Vou me agarrar ao Senhor ou vou ceder a Satanás e vou ser afastado dele? Né? E aí na segunda parte, olha que interessante, ele diz, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. A palavra grega aí traduzida para converter é epistrefo, que significa literalmente retornar, voltar, dar a volta. É por isso que foi traduzido como converter, tá? Mas na maioria das ocorrências, ela está traduzida como voltar no Novo Testamento. E olha que interessante, outra tradução em português da Bíblia, a tradução de Haroldo Dutra Dias, renderiza o versículo dessa forma: e tu, quando voltares, apoia teus irmãos. Tá? Vê como é interessante, porque Jesus Cristo diz, Satanás está te pedindo para cirandar como trigo. Mas tu, quando voltares dessa briga com Satanás, dessa luta com Satanás, apoia os teus irmãos, tá? Jesus sabia o que Pedro ia passar, é tanto que profetiza que ele ia negar a Jesus Cristo. A gente vai chegar lá, tá? Mas talvez, nesse versículo, o Senhor está dizendo, Pedro, quando você voltar do conflito com Satanás, então ajude a estabelecer os seus irmãos, porque com essa experiência humilhante que você vai fazer ou passar daqui a pouco, você se tornará mais sábio e será capaz de ajudar os seus irmãos a não caírem vítimas da tentação. Talvez seja isso que ele esteja falando. Pedro, quando tu voltar, apoia teus irmãos. Ajuda teus irmãos a não cair nessa tentação que você caiu. Ajuda teus irmãos a sobrepujar a tentação. E qual é a tentação? A gente vai chegar lá embaixo, mas já dá para adiantar para vocês, no 69, né? Quando Pedro começa a negar Jesus Cristo. Okay? Era talvez a essa experiência humilhante que o Senhor estava falando. Quando você voltar dessa experiência, apoia teus irmãos para eles não caírem como tu caíste. Você vai voltar com sabedoria. Vai cair, mas vai voltar mais sábio. Então ajuda teus irmãos a não cair. Tá? Vamos voltar para isso daqui a pouquinho. Mas no versículo 30, o que é que eles fazem?
agora a gente tem que voltar para Mateus, perdoe. Mateus 26, 30. O que eles fizeram? Ok. Então, um hino, uma música sacra, pode ser uma fonte de inspiração para as dificuldades que a gente vai enfrentar na vida. Talvez o hino que eles cantaram era um salmo, e era o salmo do 113 a 118, que já é conhecido dos judeus. Depois, se quiserem ver as palavras. Então, esse hino foi em preparação para o sacrifício expiatório que Jesus Cristo ia começar a fazer daqui a pouquinho. Tá? Versículos 31 a 35, ele vai dizer que eles vão se dispersar, ficar como ovelhas dispersas. E ó, no versículo 33. Quem pode ler o 33? Ele está dizendo, não, Senhor, ainda que todo mundo te deixe, que tropece, que é escandalizo, que é a palavra em grego que já discutimos, com os teus ensinamentos, eu nunca vou fazer isso. Mas vejam que no 31, Jesus Cristo disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Ou seja, todos os outros 11 que estavam ouvindo ali Jesus Cristo. Então, não era uma coisa isolada de Pedro. Tá? E no versículo 35, então Pedro diz isso que acabaram de ler, mas no 35, ó, e todos os discípulos disseram o mesmo. Então, todo mundo prometeu que ia estar ali com Jesus Cristo. Então, não foi uma coisa só de Pedro. Todos os apóstolos ficaram escandalizados quando foram confrontados. Deixaram Jesus Cristo, ficaram horrorizados e saíram. É o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele é preso, não sobra um para contar a história. Todo mundo sai correndo, né? Se vocês quiserem um negócio curioso, vamos ir lá para Marcos. Vai lá para Marcos. Então, além desses discípulos que se escandalizaram, Marcos ainda cita um que não tem nem nome que foi escandalizado. Marcos 14. Quem pode ler os 51 e 52? É engraçado, mas é isso. E ele tragou o lençol e deu dentre eles. O cara saiu até pelado para não ficar ao lado de Jesus Cristo. Foi na hora que foi preso, tá vendo? Esse discípulo, a gente não sabe nem quem é ele. Até ele se escandalizou. Tá vendo? Como não era um negócio isolado de Pedro, então antes da gente criticar Pedro, eu mandei um discurso para vocês, né? Pedro, meu irmão, Spencer W. Kimball, né? É fantástico aquele discurso. Quem puder ler, leia. Está lá no nosso grupo, né? Pelo menos o Pedro tentou fazer alguma coisa. Muito bom. Ele tentou fazer alguma coisa. Se a gente voltar lá para Mateus, vamos voltar para Mateus. Do 36 ao 39 é quando ele vai orar no jardim. E vejam que interessante. A gente não tem essa palavra que a gente usa tanto na igreja, jardim do Getsemane. Não temos. Ou eles vão chamar de Getsemane, ou vou chamar de jardim, mas nunca jardim do Getsemane. E muitas vezes isso dificulta o nosso entendimento. Por quê? Né? A nossa história começa onde? A nossa história humana. Ok, aí você foi bem para a sua história, mas a nossa história humana, a humanidade. Ok, começa num
jardim. E agora a história finaliza ou tem seu ápice onde? Num jardim. Então, do mesmo jeito que a humanidade cai num jardim, ela é resgatada num jardim. Então, quando a gente usa a palavra jardim do Getsemane, a gente nem se dá conta disso. Então, os evangelhos, eles ou vão chamar de jardim ou vão chamar de Getsemane, nunca de jardim do Getsemane. Por isso que é importante, às vezes, a gente olhar como está nas Escrituras. Então, caímos no jardim, fomos redimidos num jardim. Tá? E, ainda vai abrir mais a cabeça de vocês. Por quê? O templo é uma experiência do jardim do Éden. É uma experiência de criação. E o jardim do Getsemane também é uma experiência de jardim, é uma experiência de templo. Como? Vocês vão ver aqui comigo, acompanha. No 36, quem pode ler o 36? Ok. Vejam, chegou no jardim com os 11 discípulos, tá? Chegou. Versículo agora 38. Ele vai pegar Pedro, Tiago e João e vai se afastar um pouco mais. Lê aí o 38. Vou ficar com a mão cansada. Beleza. Então, aqui, ficaram os 9. Ele pegou 3, deixou aqui, está no versículo 38, e no 39... Nove, 3, ele se afasta mais um pouco e fica sozinho. A gente tem 3 níveis. Isso lembra para vocês de quê? Os 3 graus de glória: celestial, terrestrial, celestial. Então, até o jardim final é uma experiência de templo, como o jardim inicial, tá? Depois tem vários artigos que eu posso mandar para vocês enxergarem isso. Como Getsemane foi uma experiência de templo. Como eu já falei para vocês, verão que do 69 ao 75, nós temos o conflito de Pedro com Satanás. E é interessante que, enquanto o Sinédrio, que já tinha prendido Jesus Cristo, estava zombando dele, vocês virem aqui, em Mateus 26, versículo 68, a galera estava batendo em Jesus Cristo lá dentro, e aí dizia para ele: Cristo, quem é o que te bateu? Profetiza. Diz agora quem foi que te bateu? Profetiza. Enquanto o pessoal estava ironizando as profecias de Jesus Cristo, uma profecia estava se cumprindo lá fora. E Pedro estava sentado fora no pátio, no 69, e aproximou-se dele uma criada dizendo: tu também estava com Jesus. Aí Pedro disse: não sei o que diz. Então, enquanto estavam zombando do dom de profecia de Jesus Cristo, uma profecia de Cristo estava se cumprindo. Tá? E aí, quando Jesus Cristo profetiza, eu vou dar uma fagulha aí de um pensamento novo para vocês. Porque talvez alguns defendem que o versículo poderia ser entendido assim. Se a gente for lá para o 34, é quando Jesus Cristo vai profetizar que Pedro vai negá-lo. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante,
3 vezes me negarás. Talvez a gente possa ler assim, ó. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Você está me entendendo, Pedro? Não muda a figura? Alguns defendem que Cristo estava dizendo, Pedro, você tem que me negar, porque a igreja vai ficar nas suas mãos. Então, talvez, quando Jesus Cristo diz aí, né, que ele iria, antes que o galo cantasse, 3 vezes me negarás, Pedro, tá me entendendo? Você vai me negar 3 vezes, Pedro, porque eu preciso de você para continuar a igreja. Você não pode morrer aqui comigo, tá? Não sabemos se foi isso, mas pode ser uma ideia, certo? Alguns defendem essa ideia porque Jesus Cristo, há pouco tempo atrás, estava proibindo que os discípulos dissessem que ele era o Cristo, para não matarem a Jesus Cristo. E outra, quando quando Pedro disse que queria impedir a crucificação, ele chama Pedro de Satanás, né? Ele dá uma resposta muito dura, né, para Pedro. Então, é daí que eles têm a ideia que talvez Jesus Cristo estivesse dizendo, Pedro, você tem que me negar para não morrer comigo, porque a igreja continua com você. Eu já te dei as chaves e é para isso que vai continuar. Pedro, ele não foi definido por este erro, como a gente comentou aqui, Judas não deve ser definido pelo erro dele, como nenhum de nós deve ser definido para o nosso erro. Para finalizar, nossa, mas já está na hora, eu sei e peço desculpas, tá? Mas a gente precisa dar uma olhadinha em João 13, porque é um relato totalmente diferente. E vamos fazer rapidinho. No versículo 1, ele já sugere que a ceia foi realizada antes da Páscoa. Ele diz aí, antes da festa da Páscoa. Certo? E a sugestão é mais forte ainda em João 19, que ele diz que estavam se preparando para a Páscoa. Então, ainda não era a Páscoa. Será que era mais um simbolismo do Cordeiro Pascal, que vimos em aulas passadas, que o Cordeiro Pascal era escolhido 4 dias antes da festa da Páscoa? Então, talvez seja isso que João quisesse enfatizar quando diz foi antes da Páscoa, não foi na Páscoa, foi antes da Páscoa. Ele era o Cordeiro Pascal sendo escolhido para ser morto na Páscoa. No versículo 2, diz acabada a ceia. Parece que terminou a ceia ou o sacramento, e é aí que vem Judas Iscariotes com a ideia da tradução. Em grego, dinomai não significa acabada, como na nossa tradução, mas significa que estava acontecendo. Pode ser que durante a ceia. Tá? E aí a gente vê que Satanás também é mencionado por João aqui, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que o traísse. Certo? Então, não foi algo do Senhor a traição. Ah, ele tinha que trair. Não, foi Satanás que colocou no coração dele. Do 6 ao 7, tem a famosa cerimônia do lava-pés, quando Jesus Cristo vai lavar os pés dos discípulos. E era uma tarefa que só os servos faziam. Você não via o dono da casa lavando o pé de ninguém. Tá? E aí, no 7, Jesus Cristo diz o seguinte para Pedro, mais uma vez, né? Que diz, Senhor, é você que vai lavar meus pés? No 7, aí Jesus diz, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Ou seja, depois você vai ter mais entendimento. Do 8 ao 11, a gente vai ver Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. E aí Daniel H. Ludlow, que é um estudioso da igreja, no livro dele Companion to Your Study of the Doctrine and Covenants, no volume 2, diz o seguinte, a ordenança de lava-pés
foi incorporada às ordenanças que foram reveladas para serem administradas na casa do Senhor. Então, nós hoje temos a cerimônia do lava-pés? Temos no templo. A gente só não chama mais de lava-pés, mas a gente chama de... Ok? Mais especificamente, a gente chama de ablução. E está na cerimônia iniciatória do templo. Como o próprio nome diz, a ordenança iniciatória vai iniciar. Não é um início só da nossa jornada pessoal, mas é o início nosso na comunidade dos discípulos de Cristo. Então, é um duplo sentido. No templo, entramos, vamos passar pela iniciatória, estamos iniciando a nossa jornada, mas estamos nos iniciando na comunidade dos discípulos de Cristo. A ordenança iniciatória nos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias consiste de 4 componentes. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. O primeiro componente da iniciatória qual é? Não. Está começando de trás para frente. A primeira coisa é justamente a ablução. Você vai ser lavado. Somos purificados como um passo preparatório. Ablução. A gente chama de ablução. É lavagem, tá? Aí depois da ablução vem a unção. Isso mesmo. A gente vai ser consagrado e designado. Consagrado para ser reis, sacerdotes do Altíssimo. E designado para isso. Depois da unção, aí vem o que a gente chama de vestidura. Você vai ser vestido. Vestido com uma glória simbólica. É um lembrete de que a expiação possibilita todo o processo. É quando vestimos o garment do santo sacerdócio. E depois que fomos lavados, ungidos, vestidos, o que é que a gente vai receber? Um novo nome. O que não é estranho no Evangelho. Todos aqueles convertidos recebiam um novo nome para indicar sua nova condição perante o Senhor. Isso é a iniciatória no templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É essa lavagem que Jesus Cristo administrou aos discípulos, que ele disse: Pedro, tu não sabe agora, mas tu vai saber depois. E revelação adicional chega depois, tá? E aí do 13 ao 16 de João 13, ele diz no 14, vocês têm que lavar os pés dos outros. Por quê? Vocês vão estar no comando. No 16, quando eu me for, no comando da igreja. Mas lembrem-se, tem alguém que é maior que vocês. Vocês não podem sair fazendo tudo o que quiserem. Tem alguém que é maior, que dirige essa igreja. Vocês estarão na direção humana da igreja, mas eu vou estar lá em cima dirigindo. É por isso que ele diz aí, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Opa, nada de orgulho. Vocês vão estar dirigindo a igreja aqui na terra, mas eu estou acima de vocês, dirigindo ainda o meu trabalho. No versículo 18, olha que interessante. Ele diz, eu bem conheço os que escolhi. Ele nos conhece. Estamos escolhidos aqui pelo Senhor. E ele conhece a cada um de nós. E no 19, ele dá um motivo para ele ter revelado a traição cedo, antes que ela acontecesse, antecipada. Qual é o motivo? Vejam aí no versículo 19. Ok, muito bom. Ele disse, ó, eu estou revelando agora para vocês acreditarem quando acontecer que eu sou. Quem é que fala eu sou?
Jeová, Jesus Cristo do Velho Testamento. Em grego é a mesma palavra, né, que é traduzida aquela passagem de Êxodo, ego emi, eu sou, porque ele falava lá no Velho Testamento. Ele vai chamar, que interessante, os discípulos de filhinhos. Vejam aí no versículo 33, ele vai dizer, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, né? Então, aqueles homens, tudo barbado, ele considerava filhinhos. Significa, literalmente, em grego, pequenas crianças ou criancinhas. Não é assim que a gente é na visão do Senhor? A gente pode parecer até saber muita coisa, mas em comparação com o Senhor, somos criancinhas no conhecimento, na fé, em doutrina, né? Em sentimento. A gente ainda está muito jovem. Somos aqueles pequeninos na fé que ele havia falado. E aí ele dá um mandamento. Vejam no versículo 34. E aí a minha pergunta para vocês, e a gente vai quebrar a cabeça nesse finalzinho, por que ele chamou de novo? Vejam aí o 34. Qual capítulo? João 13. João 13, 34. Por que ele disse que era um novo mandamento? Ele não já tinha falado desse mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Por que ele diz aqui que é novo? O que ele incluiu aqui? Ok, muito bom. O que ele incluiu dessa vez? Ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, o ponto novo do mandamento é que ele se inclui. Ele mostrou como se fazia. Ele diz, eu sou o exemplo. É tanto que em grego, esse amor não é descrito pelas duas outras palavras gregas que se tinha para amor. Eros, que é o amor romântico, o sentimento de um homem por uma mulher, ou filia, que era o amor de um irmão. Aí eles vão usar aí, no grego teológico, uma palavra totalmente nova, que é a palavra ágape, tá? Que descreve justamente esse tipo de amor de Jesus Cristo. Então, além de um novo mandamento, tinha que se ter uma nova palavra para descrever essa relação de Jesus Cristo com os discípulos e com a humanidade. Então, Jesus Cristo veio para tornar tudo novo. Até o vocabulário que foi usado aqui para escrever a palavra amor foi trocado. Foi uma palavra nova, que eles não usavam, tá? Então, que Jesus Cristo possa operar em nossas vidas, tornando nossas vidas novas. É isso que cada um de nós está esperando, né? E eu sei que se a gente convidar Jesus Cristo, se a gente deixar que Jesus Cristo venha partilhar da ceia conosco e nós partilharmos da ceia com Ele, que é isso que a gente faz todo domingo, Ele vai nos tornar novos. Nova pessoa, novo sentimento, nova atitude. Tá? E esse é o convite que a gente deixa na aula hoje. Vamos deixar que Jesus Cristo entre na nossa vida para nos tornarmos novas pessoas. Algum comentário? Alguma reclamação? Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Se tiver algum comentário final, pode fazer à vontade, mas sou muito grato por todos vocês estarem aqui hoje, tá? Pensando sobre o tempo, a palavra. Tem cuidado muito com isso. O pessoal critica, né? Dedica Muitos recursos para o tempo. recursos. Não sei se estou enganado, ou talvez não tenha problema, mas o Senhor, ele mandou a José
a fazer a construção do primeiro templo, né? Sim. E tipo, eles construíram de um jeito bem humilde, com as coisas que tinha nesse momento. Logo construíram o outro, desde zero. E o Senhor, para que ele aceitou essa casa que eles fizeram para ele, foi desse jeito. Foi assim, né? Que ele falou, eu aceito esse. Sim. Sim. Então, tipo, a construção dos templos, o Senhor tem, tipo, suas regras, mas também é como se fosse uma ofrenda para ele. Não sei, acho que talvez seria, tipo, nós oferecendo a melhor casa Ok. para ele morar e aceitar. Que Sim, concordo contigo. Sim. Poderia ver. Claro, é o nosso melhor cordeiro. É o Isso. nosso melhor cordeiro, sem mancha, sem defeito. Se eu construísse uma casa para poupar a mim, se eu tivesse o texto, seria melhor. Sim. Melhor. Sim. Estava pensando. Tá ótimo, é isso mesmo. Então, a oferta para o Senhor é a melhor possível. Por isso que a gente não mede esforços, né, na construção dos templos. Muito bom. Obrigadão, Ema. Valeu mesmo pelo comentário.